Eu vou falar sentado, claro. E queria, em primeiro lugar, lembrar essa oração muito bonita que nós acabamos de rezar, que termina assim: que não nos falte a coragem e a paixão. Não nos falte a coragem e a paixão ao lado de seu Filho Jesus. A oração termina muito bonita e nos lembra exatamente que é um assunto muito importante, fundamental, esse sínodo, sua realização, isso dentro de um contexto mundial também muito específico, que a gente vai também rapidamente abordar, mas que é preciso ter sim coragem e paixão. E isso não nos falta a todos nós que estamos envolvidos na preparação deste sínodo. Me permite sentar. Eu vou me apresentar mais um pouco. Você sabe, eu sou franciscano, da mesma província que Dom João Inácio, nascido no Rio Grande do Sul, descendente de antiga migração alemã, no sul do Brasil. Já somos da 4ª geração no Brasil. E sou arcebispo emérito de São Paulo, e também prefeito emérito da Congregação Pro Clero, e atualmente, depois que voltei ao Brasil, tive que me aposentar em Roma, já estava com 76 anos, e eu pedi ao Papa Bento XVI, que na época era o Papa, que me desse a licença de voltar ao Brasil, porque aí eu me sentia com força, enfim, com vontade de trabalhar, e que estava meio difícil ficar em Roma sem fazer nada. E ele disse: vai, mas sempre com o pé em Roma, sempre com o pé em nosso filho está bem. E eu voltei ao Brasil. Você sabe que vim aposentado, voltei aqui, a Diocese me acolheu muito bem, realmente, olha, tudo que podia fazer por mim, fizeram muito mais do que merecia, do que precisa. E assim continua a ter muito boa, recebido muito boa acolhida da parte da Diocese do Arcebispo Dom Odílio, que aliás foi meu auxiliar. Eu ordenei ele bispo, também ordenei aqui Dom João também. É que a gente já é bem velho. Estou com 85 anos, indo para os 86, e estou muito a vida, o percurso é longo, mas o tempo passa depressa. O percurso é longo, mas o tempo passa depressa. Mas é bom que seja assim, claro. A gente só agradece a Deus o amor porque Ele sempre acolhe a gente e vai acompanhando no dia a dia. Então eu voltei sem ter nada, não tinha nada a fazer. Quer dizer, você é aposentado e de repente você está com o painel completamente em branco. Você tem que reconstruir a tua vida. Se você quiser ter ainda um pedaço de vida, você tem que reconstruí-la. E foi nesse instante que a CNBB me pediu para assumir assumir o trabalho na Amazônia. Era um velho sonho do tempo ainda de Padre Novo, mas depois Deus me levou por outros caminhos, muitos caminhos, enfim. Mas depois que eu estava aposentado, aí ele disse: bom, Dom Cláudio, agora você vai para a Amazônia. Aí me caiu no colo, me caiu essa graça, porque foi uma verdadeira graça de poder ir à Amazônia. Deus me deixou cair no colo, diz: agora você vai. Eu aceitei com muita alegria, porque de fato estava precisando de trabalho, alguma coisa em que pudesse empenhar também um serviço para a igreja e para o povo. Eu comecei na Amazônia como presidente daquela comissão de bispos especial para a Amazônia, da CNBB. Eles que me convidaram, isso foi em 2011, metade de 2011, e eu disse para a comissão, digo: olha, eu tenho condições, eu tenho saúde, eu tenho vontade, eu vou visitar. Vou visitar a Amazônia, visitar, não de longe, dizer alguma louca, não sei o quê, fazer alguns planos, não sei o quê.
enfim, enviaram uma mensagem de apoio, não sei o que tal. Então eu digo, eu vou visitar. E comecei. E foi realmente uma coisa muito importante, muito bonita, muito gratificante de visitar a Amazônia. Comecei visitando as dioceses e prelazias que estavam na floresta. Estão na floresta. Toda aquela parte mais do norte ainda é floresta, né? É mais a parte do sul que já está muito desmatada, enfim, que também ainda é Amazônia legal, porque trata-se da Amazônia legal, que chega, faz parte do Tocantins, Maranhão é metade, a Amazônia é outra metade, é floresta, tá? E Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul não, e todo aquele norte até as fronteiras. Eu comecei a visitar. Depois visitei toda aquela floresta, toda de alto a baixo, para direita, esquerda, tudo visitei. Todas aquelas dioceses e prelazias. E visita não assim de ele dizendo assim, bom dia, até logo, não. Era sempre uns 3, 4 dias, com palestras, com visitas, com encontros, enfim, visitando as comunidades, os indígenas da região, enfim. Isso foi muito bom, Acabei visitando 38 dioceses e prelazias. E aí tive que parar porque adoeci. Velho é assim mesmo, de repente. A doença para. Entrei no tratamento, 2 anos. E nesse meio tempo, depois de ter feito essas visitas, isso foi em 2011, em 2014, aí o Papa Francisco já tinha sido eleito. O Papa Francisco foi eleito em 2013, vocês lembram, não? Veio ao Brasil, aqui na Jornada Mundial dos Jovens, e aqui no Brasil ele se reuniu com os bispos brasileiros, porque havia bispos de todo mundo, porque era uma jornada mundial lá no Rio de Janeiro. Mas ele reuniu os do Brasil e falou longamente sobre a Amazônia, naquele discurso que ele fez aos bispos brasileiros. Longamente. Dizendo que a Amazônia é um teste decisivo, é um banco de prova para a igreja e para a sociedade brasileira. E ele estava acertando bem no ponto. Um teste decisivo, ou seja, ali as coisas vão se decidir. Significava, na verdade, para nós todos que ouvimos a ele, que ele depois diz isso, literalmente diz, vocês bispos, vocês não podem errar na Amazônia. Vocês não podem errar. E vocês devem ter coragem. Se vocês ficam ali onde estão, já estão errados. Vocês têm que se mexer e têm que ir em frente. Vocês têm que ter coragem e vocês não podem errar. Nós não podemos perder a Amazônia. A igreja não pode perder a Amazônia e a sociedade brasileira não deve perder a Amazônia. Era o que ele estava dizendo. E aí ele acrescentou ainda que, porque ele mostrou que ele já conhecia, portanto, bastante da Amazônia, e ele dizia também de onde que ele conhecia, era daquela 5ª conferência latino-americana que houve em 2007 em Aparecida, que era famosa, e produziu aquele documento que o Papa ainda hoje usa muitas vezes para as suas intervenções, porque ele foi um dos redatores desse documento. Ele esteve nessa 5ª conferência como arcebispo de Buenos Aires, e ele foi o presidente da comissão de redação, como o cardeal Bergoglio. Ele lembrava tudo isso. Ele disse, foi aí que eu despertei para a Amazônia, dizer. E por quê? Porque os bispos do Brasil, insistiam muito sobre as questões da Amazônia. E de fato é verdade. A igreja do Brasil tem uma história da Amazônia, uma história muito rica, muito bonita, e que veio sobretudo depois do Concílio Vaticano II. Ela se tornou também uma história muito profética, digamos assim, muito inovadora, muito corajosa, enfim. E o Papa se deu conta, disse, eu me dei conta da importância da Amazônia, foi ali, com os bispos brasileiros que falavam da Amazônia constantemente.
Então ele disse, no entanto, diz ele, eu acho que é preciso relançar a igreja na Amazônia. Relançar a igreja na Amazônia. Porque o Papa via que estavam num tempo de decisões. Ele sentia que o futuro estava chegando muito perto. As decisões sobre a Amazônia estavam começando a ser fundamentais, começando a afetar a própria humanidade, o próprio planeta. E ele então disse, a igreja ali não pode errar, nós temos que relançar a obra da igreja na Amazônia. Além disso, ele diz, nós temos que consolidar o rosto amazônico da igreja. Consolidar. Não é que não tenha. De fato, repito, o episcopado da Amazônia, do Brasil, tem uma história muito ativa, muito dinâmica, portanto tem um rosto amazônico. Mas o Papa diz, é preciso consolidar o rosto amazônico da igreja na Amazônia. E além disso, ele diz, é preciso formar clero autóctone, ou seja, não apenas missionários que vêm de fora, do estrangeiro, que antigamente as prelazias eram confiadas a províncias religiosas que vinham do estrangeiro e traziam padres do estrangeiro. Então muitos dos missionários eram estrangeiros e fizeram um grande trabalho, uma obra heróica, esses missionários, que a gente hoje lembra com muito carinho e com muito reconhecimento, com muito respeito. Mas o Papa diz, é preciso formar clero autóctone, porque aos poucos esses padres do estrangeiro, desses religiosos, começaram a rarear cada vez mais raro, porque as vocações também nos países de origem diminuíam e não havia mais missionários a enviar para o Brasil. E com isso também se acabou vendo que hoje há uma imensa, uma grave carência de clero na Amazônia. Na Amazônia brasileira, sobretudo que a gente conhece, mas também nas outras Amazônias, dos outros 8 países, que a gente ainda vai falar também. É preciso, portanto, formar clero que seja padres, nascidos lá, e também padres indígenas, sobretudo para as comunidades indígenas existentes na Amazônia. Isso significa também, portanto, reconhecer que existe um grande vazio. Isso é o que mais pesa, na verdade, na igreja na Amazônia, é a falta de missionários, falta de padres. Isso foi se acentuando mais e mais. Na medida que crescia a população, as nossas comunidades, diminuíam os padres. Tanto assim que, normalmente, mais de 70% das comunidades não têm Eucaristia. Não conhecem praticamente a Eucaristia. Como é que você vai falar de uma igreja católica que não vive da Eucaristia? Porque a Eucaristia é só quando o padre vem de vez em quando, 1, 2 ou 3 vezes por ano, e aí o padre faz aquilo que é do padre, fazer uma missa. É assim que eles veem, o padre então faz aquilo que é do padre, fazer uma missa. E eles assistem, mas é uma coisa assim, totalmente fora do cotidiano da igreja. Eles não vivem da Eucaristia. Eles têm a palavra, têm a oração, etc., enfim, mas não têm a Eucaristia. E outros sacramentos também, a confissão, que é tão importante, as pessoas querem se reconciliar com Deus, consigo mesmo, com os outros. E também a unção dos enfermos, tudo isso são sacramentos que só o padre pode distribuir, pode ministrar. Isso não tem praticamente, eles não conhecem praticamente. Então por isso que o Papa diz, é preciso formar clero autóctone, é preciso relançar a igreja aí. Além disso, de outro lado, nós vimos como a Amazônia está sendo cobiçada por todo mundo quer ali enriquecer a custa da Amazônia, quer enriquecer a custa da Amazônia. E isso por causa de toda uma mentalidade, aquilo que o Papa chama o paradigma tecnocrático globalizado. Existe em todo mundo hoje, paradigma tecnocrático, ou seja, onde a técnica, a ciência técnica moderna, deram muito poder ao ser humano. É uma ciência, uma tecnologia muito avançada, isso é um progresso, é válido, claro,
muito válida. A humanidade tem que se orgulhar disso. Mas ela pode ser usada também como mal. E no caso ela é usada por aqueles que têm a ganância de querer enriquecer a qualquer custo, a custo das pessoas, das comunidades, a custo da degradação do solo, da natureza, não importa, tanto que seja, que tenha poder de extrair riqueza dali. A gente pode dar até o exemplo, antigamente, para fazer o desmatamento. Como é que se fazia o desmatamento? Pegava um machado e começava a derrubar a árvore com o machado. Só que isso custava. Depois, de repente, entrou a motosserra. A motosserra foi um avanço, porque se derrubava, o que você derrubava num mês com machado, você fazia num ou 2 dias, você derrubava com a motosserra. Hoje, a motosserra já é apenas um dos instrumentos. Hoje você vai com maquinário enorme, com correntes, etc. Você simplesmente se liga com isso, você de uma vez se arrasta, tudo fora. A tecnologia é cada vez mais avançada, mais potente, mais capaz. Só que deveria ser usada para o bem, para as coisas importantes e boas. Só que ali ela é usada para o mal, para o mal. Isso mata. Esse tipo de mentalidade mata, e mata mesmo, mata pessoas, mata gente e mata a nossa casa comum, a natureza. Então é por aí que o Papa foi despertando, já ali em Aparecida, toda a questão da Amazônia. Ele voltava a Roma e nós continuamos o nosso trabalho. E em 2014, 3 anos depois, foi criada a REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. É uma rede da igreja, rede eclesial da Igreja Católica. É aberta, ecumenicamente é aberta, mas é da Igreja Católica, tem abertura, uma dimensão ecumênica. E também, não só ecumênica, mas de todas as forças positivas que quiserem colaborar. Mas é uma rede católica, rede eclesial panamazônica, REPAM, e que o Sínodo fala constantemente dessa REPAM, ela está sempre presente altamente quando se fala da Amazônia, da Igreja da Amazônia, a REPAM está aí. Essa REPAM, ela nasceu exatamente da preocupação um pouco, começou a ver nas fronteiras, porque as dioceses da fronteira do Brasil com os outros países que tem também uma região amazônica, essas dioceses começaram a se reunir, começaram a fazer reuniões para discutir, mas afinal não seria importante a gente ter um plano um pouco comum, porque temos de um lado e de outro da fronteira, em Tabatinga, por exemplo, lá do outro lado é Letícia, Peru, e Tabatinga é nosso Brasil. Então, seria importante fazer um trabalho conjunto, uma pastoral conjunto, como se poderia fazer, etc, enfim. E foi nascendo essa ideia da Panamazônia. O que é a Panamazônia? A Panamazônia são os 9 países que têm região amazônica. Não é só o Brasil que tem Amazônia, mata a Amazônia. O Brasil tem 67%, muito, 67% do Brasil. E o restante é distribuído entre outros 8 países da fronteira. E o Equador, que nem fronteira tem com o Brasil, mas tem também na mata amazônica. Que é então, Bolívia, Peru, Equador, Bogotá, Colômbia, Venezuela, a Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Todos têm uma grande parte dos seus países com mata amazônica. É a continuação dessa mata que é do Brasil. Que nós chamamos de Panamazônia, a Amazônia inteira, toda a Amazônia, Panamazônia. Daí que veio a palavra REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica. É uma rede que quer articular, um serviço que quer articular tudo aquilo que a igreja faz nessa grande área da Panamazônia. O que a igreja faz. E por que é importante? Porque, na verdade, havia muito pouca colaboração. Cada um estava lá no seu cantinho, cada um estava lá no seu diocese, às vezes na sua missão, lá no meio da floresta, sozinho com seus problemas, com seus sonhos, e não tendo possibilidade de realizá-los.
porque estava isolado, estava muito sozinho. Eu visitei muitas prelazias que realmente completamente isoladas lá na mata, no meio da floresta, ao lado de um rio, onde pouco importava quem fosse o presidente da República, quem fosse não sei o quê, isso para eles não tinha nenhuma repercussão, porque não significava nada, porque o Estado não tinha nenhuma presença ali. Então, só para cobrar imposto, a única coisa que repercutia em cima do povo é que o Estado cobra imposto, você tinha que pagar impostos, mas senão, significa isolado. O isolamento é um dos grandes limites de todas aquelas comunidades, todos aqueles povos, todas aquelas situações humanas ali da Amazônia, da floresta amazônica. O isolamento. Tu pode ter grandes sonhos, mas você não tem condições de realizá-los. Você pode ter grandes problemas e sofrimentos, mas não tem condições de resolver. Então esses sonhos e esses problemas tem que ter mais, digamos, mais força para poder realizar. Isso é facultado mais, claro que não resolve todos os problemas, mas é facultado por essa rede. A rede liga a todos, pretende ligar todos de uma forma que se alguém lá, não sei de que comunidade, diocese, grita, a rede está aí para acompanhar, para ver o que você pode fazer, até que ponto você pode ajudar, etc. Porque ninguém mais está sozinho propriamente. É uma rede. Nós sempre dizemos assim, a rede ela é um serviço, ela não é mais uma entidade que dá o seu programa, não. Ela é um serviço para articular as entidades. Entende que isso é diferente? Uma coisa são as entidades, as dioceses, etc., outras entidades que têm os seus programas de trabalho, etc., enfim. Mas esse não é mais uma entidade, a reforma. É um serviço de articular o que existe, não de ser mais um, mas de articular tudo aquilo que existe. Isso hoje em dia é muito importante, isso mais e mais se trabalha, não é a única rede que existe no mundo, existem muitas redes com maior ou menor eficiência e eficácia, mas a rede hoje é uma forma de trabalhar nesse mundo globalizado, uma forma de trabalhar, de não ficar sozinho. E isso cada vez mais também a igreja procura ser rede, cada vez mais ser rede, onde todo mundo de fato sabe que não apenas pensa em si mesmo, e porque está tudo bem, então está tudo certo, porque a minha conta bancária está boa, a minha paróquia está muito bem, tudo está bem organizado, então nós estamos bem. O diocese não, a minha diocese está bem organizada, é tudo organizado, e a conta bancária não está baixa, então está tudo bem. O Papa diz, aí que começa a estar tudo mal. Porque você tem que ser aberto, você tem que pensar além, você não pode ser autorreferencial, pensar em você mesmo. Você ser a sua própria finalidade. Não, a diocese não é para si mesmo, a diocese é para fora, a diocese é um serviço, a diocese tem que ser aberta, a paróquia tem que ser aberta. O bispo não pode estar satisfeito porque lá tem uma paróquia que está tudo organizada e a conta bancária lá, que coisa boa tem. Não, aí está mal, aí está mal. Então vai por aí essa questão. A gente sabe que vai por aí, nós sabemos disso, no fundo sabemos que é assim. Só que a gente sempre procura aquela acomodação, se acomodar na zona de conforto, está tudo resolvido, tudo organizado, enfim, então está tudo bem, eu estou tranquilo. Não, você não devia estar tranquilo. Existe todo o mundo, existe toda uma dinâmica, existe toda uma história, existe uma caminhada a ser feita. Caminhada a ser feita, eu falo muito de falar de caminhada, nós não podemos ficar sentados aqui em casa. Então, essa rede vai nesse sentido. Ela foi criada em Brasília em 2014. E o Papa ficou muito feliz, mandou toda uma bênção, disse é uma oportunidade ótima de realmente haver maior solidariedade, maior comunhão entre as igrejas da Amazônia. E com isso em 2014, com isso depois a rede trabalhando, nós começamos a trabalhar e houve uma resposta muito grande. Todo mundo estava muito assim, de fato, acolhendo, recebendo essa rede e trabalhando, se somando, digamos assim, se somando como mais uma malha da rede.
se somando a essa rede. E aí o Papa, de repente o Papa começou a falar de seria muito importante de reunir todos os bispos da Panamazônia. Eu gostaria de reunir todos e nós tratarmos um pouco sobre a igreja nessa Panamazônia. O Papa diz, não sei ainda dizer que tipo de assembleia, que tipo de encontro. E bem no finzinho ele acrescentou assim, quem sabe até poderia ser um sínodo. Bom, levou 2 anos. Nesse meio tempo, isso foi em 2015 que ele disse isso. Levou 2 anos. Ele foi consultando outras dioceses, outros países, conferências. Também aqui no Brasil, os bispos da Amazônia escreveram uma carta para o Papa dizendo que eles gostariam de fato que fosse realizado esse sínodo, um sínodo fosse feito. E aos poucos o Papa foi fazendo esse discernimento, como bom jesuíta. Você sabe que o jesuíta é do discernimento. Ele leva um certo tempo, tem que pesar fazer os pontos, não sei o quê, dormir em cima, rezar em cima, depois lá, de repente sai a decisão. Isso é o discernimento. Discernimento é muito importante, sabe? Mas é bem típico jesuíta, embora ele seja um jesuíta franciscano. E eu sempre digo que desde que o Papa jesuíta tomou o nome de Francisco, eu fiquei devoto dos jesuítas. Devoto dos jesuítas. Enfim, e ele, depois de 2 anos, de repente, entrou em 2017 naquela canonização dos mártires nossos aí, do Rio Grande do Norte, não, os proto-mártires. Naquela cerimônia, no dia antes eu estava hospedado na Santa Marta, onde ele mora, e na noite antes ele disse, Dom Cláudio, amanhã eu vou anunciar um sínodo. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa boa que estou aqui para ouvir isso aí. E eu estava por outros motivos, estava ali também por causa da canonização, enfim. E foi ali então que ele anunciou o sínodo, em 2017, portanto 2 anos depois que ele tinha começado a falar sobre essa vontade de reunir os bispos de toda a Panamazônia. E foi nessa proclamação, nesse anúncio do sínodo, que ele também logo já indicou a finalidade do sínodo, a finalidade, dizendo que era para buscar novos caminhos. Vocês imaginam o que significa isso? Novos caminhos para a igreja da Amazônia. E também por causa dos indígenas dizerem que são tão sofridos, então não têm um futuro sereno, estão tão precisados, etc. Por causa dos indígenas, dos grandes sofrimentos dos indígenas, eles serão um tema central desse sínodo dos indígenas. E a própria floresta, que também está sendo desmatada, está sendo destruída. Portanto, a ecologia é o outro ponto central desse sínodo. Se ele colocou já logo quando ele anunciou o sínodo. Depois, isso foi em dezembro de 17. Em fevereiro de 18 ou janeiro. Janeiro ou fevereiro. Ele foi para o Peru para fazer uma visita aos indígenas, aos povos indígenas da Panamazônia. Foi ao Peru para isso. Também fez outras coisas, mas ele foi para isso. Esse foi o grande objetivo da visita dele ao Peru. Foi lá em Porto Maldonado. Em Porto Maldonado, que é um vicariato apostólico, que nós aqui no Brasil chamamos de prelazia, ela chama de vicariato apostólico, que ele foi lá no meio da mata e nos convocou todos para lá. Eu também estive lá. Foi um grande encontro. O Papa disse, eu vim aqui para ver vocês e escutar vocês. Escutar. E essa palavra acabou tomando conta. O sínodo deve escutar.
Começa aí o verdadeiro espírito sinodal. É escutar. A igreja não vem lá para ensinar, não sei o quê, para fazer grandes pregações, e tentar converter e dizer um monte de decisões próprias, não. A igreja tem que baixar na área, do território e escutar. Nós muitas vezes nas nossas assembleias, se lembra, nas assembleias tem sempre alguém que faz a análise da realidade. É um especialista que senta ali, que lá no seu gabinete fez a análise da realidade. Então ele vem dizer um monte de coisa, até pode ser bem feita. Mas ele não foi ver nem escutar nada. É ele, do seu gabinete, ele fez lá uma sua análise da realidade, reunindo informações que ele tinha, milionário, não sei o quê, enfim, e suas próprias convicções. Então apresenta a sua ideia, a análise da realidade. Como também nós tínhamos naquele esquema ver, julgar e agir, não? Havia o ver, o julgar e o agir. Mas era ver, mas era um ver de longe, era nessa questão de uma análise da realidade. A gente fazia uma análise com muitos livros, muitos dados, muitos jornais, não sei o quê, tá ligado? E a gente fazia ali uma análise da realidade. Depois perguntava o que o Evangelho tem a dizer sobre essa realidade. Finalmente a gente agia, era o ver, julgar e agir. O Papa disse, não basta essa análise à distância, e nem basta ver, precisa sobretudo escutar. A igreja deve ouvir, começar a ouvir as pessoas. E nós sabemos que no outro momento, ele fala também naquela verdade evangélica, a alegria do Evangelho, é o grande programa dele, aquele documento, onde ele diz que a igreja deve ter consciência, praticar isso, de que o povo também tem o Espírito Santo. E que o povo, as leigas, etc., enfim, o povo de Deus, também tem um faro de como viver o Evangelho no tempo de hoje. Também o povo tem esse faro. Como viver o Evangelho nessa sociedade de hoje. Que nós talvez, em muitos aspectos, admiramos por todos os seus progressos. Por outro lado, nos preocupa tremendamente por tudo aquilo que se misturou no meio desse progresso. E o povo vive nessa sociedade. Vocês vivem nessa sociedade. O Papa diz, vocês também têm um faro. Como viver o Evangelho? Como viver o Evangelho nesta sociedade? A igreja deve saber, portanto, olhar, escutar e ver. Escutar esse povo dizer, o que você diz? Como é que a gente vai viver o Evangelho aqui em Campinas, nessa cidade ali onde vocês trabalham no dia a dia? Como viver o Evangelho ali? Com fidelidade, com coerência, enfim. A igreja deve escutar, deve ouvir. Claro que ela também tem a sua luz a oferecer, mas é uma troca de luzes em que nos iluminamos uns aos outros e caminhamos juntos. E o sínodo é isso, é caminhar juntos, nos iluminando uns aos outros, nos escutando uns aos outros e procurando, portanto, o caminho. A igreja que caminha, novos caminhos. O Papa, desde o início, ele falava muito de novos caminhos. Novo. Tem gente que não gosta do novo, claro. Tem gente que tem horror ao novo. E tem medo do novo. Tem medo. Por que tem medo? Porque tem medo de perder alguma coisa, claro. Diz, não, como eu estou, está bem. Não inventa coisas novas que eu não sei o que vai acontecer então. E vai por aí, prefere a zona de conforto, porque a gente vai sobrevivendo, está bem, enfim, tá? Em vez de enfrentar o novo. O Papa diz, mas a igreja não pode ir por esse caminho. A igreja não pode ir por isso. Porque Jesus Cristo sempre é o novo. Jesus Cristo é a novidade. Ele é o novo.
E nós não podemos ficar parados no tempo ou no lugar. Não, nós temos que caminhar. A história existe, a humanidade existe, a humanidade caminha na história. E nós não podemos ficar sentados em casa. Está tudo bem, minha paróquia está bem, tudo organizado, conta bancária folgada. Quando, no entanto, o direito canônico diz assim: e a conta bancária da tua paróquia, qual é a finalidade? Você sabe qual é a finalidade da conta da paróquia? O direito canônico da igreja diz assim: ela é para sustentar as obras e os agentes de pastoral, e o restante é para dar para os pobres. É. Então, como a gente se deixar interpelar de que é preciso sim caminhar, é preciso não ter medo do novo. Deus é o novo, Jesus Cristo é o novo. Disse: eu vim renovar todas as coisas e vim fazer uma nova aliança. Eu sou o novo, eu transformei água em vinho. Transformei água em vinho. E o vinho não se coloca em outros velhos, mas se coloca em outros novos. O vinho novo é que tem a força. Tem a força. É preciso ter coragem de levantar, portanto, de deixar de ser uma igreja sentada em casa. E eu vi uma igreja até que tinha muros ao redor. Uma igreja muito conhecida minha lá no Rio Grande do Sul, que eu conhecia antes que tivesse. De repente eu passo ali e vejo que tem muro. A igreja está completamente cercada de muro. Na frente tinha um portão de ferro, com aquelas trancas e cadeados fechados. Em cima do muro tinha ainda fios elétricos, etc. Aquele negócio de arame farpado. E ali dentro estava provavelmente então um clube de amigos que se reunia ali, e onde não entrava muita gente. Certamente não entrava nenhum pobre e nenhum que não tivesse tomado banho não podia entrar. Isso não dá. E no entanto, claro, exagerando a figura, mas muitas vezes nós devemos perguntar: como é que estão as nossas comunidades? Como é que está isso aí? Ser missionário, ser aberto, estar preocupado com levar o Evangelho, sobretudo para aqueles que são mais sofridos, mais pobres, que mais estão procurando um caminho, que foram esquecidos, que foram descartados, que foram desempregados, que não sabem nem para onde ir, tem um vazio na vida. E nós estamos lá muito bem acomodados, enfim, tentando ignorar tudo que seria o novo para vocês. Isso renovaria. Porque Jesus é o novo. Ele diz: você tem que caminhar. É aí que vem aquela palavra do caminho. O Papa, desde o início do seu pontificado, ele começou a insistir muito no caminho. A igreja deve caminhar. Diz uma das palavras fundamentais da igreja é o caminho, caminhar. E aí que vem aquele logo, quando ele falou do sino, diz: o sino é para procurar novos caminhos, ser capaz de enfrentar a realidade e procurar procurar o novo, que é o próprio Deus. Deus é o novo. E caminhando juntos, o caminho e o novo. Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas isso não significa que ele está sempre sentado ali, por isso é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo, é sempre novo. Ele é o novo, é sempre o mesmo. Ele é sempre o novo, ontem, hoje e sempre. Ele é o novo, Jesus Cristo. Ele é a novidade que Deus trouxe para a história. Você não pode interpretar aquele texto como dizendo: está tudo sentado, tudo fixo, tudo petrificado, e não há nada que mexer em coisa nenhuma, porque ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Não, ele é sempre o novo, ontem, hoje e sempre. Ele é sempre o mesmo, o novo.
Então, o sínodo tem que ir por aí, por esses caminhos. Isso, o Papa diz que, envolvido na Amazônia, o sínodo não pode deixar, claro, de estar dentro do grande contexto daquilo que ele diz a casa comum. O grande contexto da casa comum, que ele tinha abordado já naquela Laudato Si, na encíclica, que a casa comum está em risco. A nossa casa comum, o planeta está em risco. E dentro do planeta, a Amazônia é um lugar fundamental para a sustentabilidade, a saúde, a viabilidade do planeta. E essa Amazônia está ameaçada de destruição, de degradação. E os povos indígenas que estão lá há milhares de anos e cuidaram dessa criação, agora estão sendo massacrados, estão sendo atropelados, porque há interesses econômicos fortes, etc. Então o sínodo tem que olhar todo esse conjunto. Por isso, procurar novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. A ecologia integral é essa questão, essa relação que a igreja tem com a criação, que é fundamental na sua própria fé. Não é porque a igreja de repente inventou de querer cuidar do planeta. Não, ela explicita isso hoje mais, claro, porque antigamente ninguém pensava que o planeta estivesse em risco. Hoje sabemos que ele está em risco. Antigamente não. Mas a igreja faz isso por sua fé, porque ela acredita que Deus é o Criador. Deus criou esse universo, esse planeta, e nos entregou para que nós cuidássemos dele, que tirássemos sim o sustento, mas cuidássemos dele para que ele tivesse capacidade de nos sustentar a nós e as gerações futuras, que ele pudesse, portanto, sempre ser regenerado. Nós tiramos a riqueza do nosso sustento daí, mas não podemos fazer mais do que, não podemos degradá-lo de forma que ele já não tem mais condições no futuro, como se o futuro dele fosse não ter futuro. Isso vale para as gerações que vêm aí, porque se o planeta não tem futuro, o teu neto também não vai ter futuro, teu filho não vai ter futuro. Você tem que cuidar dos olhos do teu filho, dos olhos do teu neto, dessa juventude, essas crianças que estão por aí. Todas elas vão enfrentar esse problema. O futuro delas é não ter futuro. Então é por aí que vem a gravidade da questão. Por isso que esse sínodo é tão importante. Por isso que ele tem tanta resistência, porque tem gente que quer fazer dinheiro, não importando qualquer que seja o futuro dos outros. Eles querem, eu sou de hoje, eu quero fazer hoje o meu dinheiro. O futuro não me importa. Tudo se arranja. Tem muita gente que pensa assim. Eu faço o meu dinheiro, tenho o meu poder, o meu prestígio, eu faço, tenho a tecnologia suficiente para isso, eu faço o que eu quero, ninguém me impede. O futuro não me interessa. Lá eles que se arranjam no futuro. É por aí que vai. Nós sabemos que realmente o planeta corre risco. Todos hoje nós sabemos. Vocês podem dizer, mas tem gente que diz que não. Todos nós sabemos que de fato existe gente que diz que não. Às vezes até de boa fé, por ignorância, falta de informação. Mas também tem gente por puro interesse, diz que não há nada. Mas isso não muda nada. Se tem gente que diz que isso não é verdade, isso não muda a verdade. Cientistas são muito claros. Eles dizem com muita serenidade, aquela serenidade e frieza científica, dizem, não, é assim e vai de fato acabar se nós não fizermos nada. Não tem futuro se não fizermos nada. A ciência diz isso com uma serenidade, não faz nenhum alarme, nenhum apocalipse, não sei o que. Não, é assim mesmo. Se continuarmos assim, não tem futuro. Não passamos desse século. Não chegamos nem ao fim do século. Não chegamos. Será um fim. E aí mesmo aqueles que negaram também vão ter o mesmo fim. Vai ser muito democrático. Todos. Alguns pensam em fugir para a Lua. Você sabe que tem gente pensando? Gente de muito dinheiro estão pensando em criar uma colônia na Lua, sei lá onde, num planeta.
Mas acho que no dia seguinte, depois de uma semana, eu vou querer voltar a tentar salvar o planeta aqui, que está muito melhor do que qualquer outro planeta fora. É melhor salvar esse aqui do que querer construir um planeta, uma humanidade num planeta totalmente insustentável e inviável. Ele não existe. Mas tudo isso existe, tudo isso existe. É um problema grave e urgente. Grave e urgente. Grave porque, de fato, é a questão do planeta. Urgente porque temos pouco tempo. Temos ainda tempo, mas ele fica cada vez mais curto. Ele é urgente. Então o sínodo se celebra nesse contexto. Nesse contexto se celebra o sínodo. E é por isso também que ele está suscitando cada vez mais interesse contra ou a favor. Por isso mesmo. E as queimadas, os incêndios agora do Brasil, era uma chance para o sínodo aparecer mais e mais na mídia, enfim, fez o marketing do sínodo. Tudo que se xingou contra a igreja, contra o sínodo, não sei o quê, no final fez com que todo o povo despertasse, mas o que é esse sínodo, afinal de contas, o que não sei o que está ligado. Todo mundo hoje está começando a despertar. E nós sabemos que é assim. Então, nesse contexto é que se faz o sínodo. E a ecologia integral, o que é essa ecologia integral? E que o Papa fala? Essa ecologia integral quer dizer que tudo está ligado. Tudo está ligado, interligado. Existe até aquele cantozinho em português, até inventado, né? Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Nós não somos seres que vieram de fora e que no meio do caminho encontraram esse planeta e disseram: oh, mas que coisa boa, temos muita coisa aqui a explorar, enfim. Não, nós somos filhos dessa terra. Nós não viemos de fora. A Bíblia já disse no começo: Deus fez o homem do barro da terra, insuflou o Espírito, Deus insuflou o Espírito na vida, mas ele vem da terra. O homem vem da terra. Nós somos filhos da terra. E o que se faz de mal à terra, se faz de mal ao ser humano. E o que se faz de bem ao ser humano, se faz bem à terra. Tudo está interligado. Nós somos filhos da terra. Mas com esse que Deus insuflou o Espírito, fez com que nós fôssemos por Deus indicados para serem guardiões dessa terra. Nós somos os guardiões dessa terra. Deus nos entregou para que fôssemos os guardiões dessa terra. Que somos inteligentes. Nós temos responsabilidade para que a vida continue. Os animais não têm suficiente capacidade intelectual, mas nós o temos. Somos nós que somos responsabilizados. Nós é que temos que cuidar de nós, do planeta e de tudo que existe no planeta. Animais, plantas, etc. A biodiversidade do planeta. Somos nós que temos que cuidar. Foi entregue aos nossos cuidados. Tudo está interligado. E Deus mesmo se interligou. Porque Jesus se fez homem. O Filho de Deus tomou um corpo humano. Vocês já pensaram? Jesus, Filho de Deus, tomou um corpo humano, feito dessa terra. Feito dessa terra. Ele é filho da terra como homem. Deus se interligou. E esse corpo de Jesus é que morreu na cruz por nós. E ele está ressuscitado junto do Pai, na plenitude transcendente já. E o Papa diz isso nos liga e nos indica o caminho. Qual é o grande destino, a grande vocação de toda a criação? É Jesus ressuscitado. Ele nos diz qual é o nosso caminho. Ele que nos diz qual é o nosso destino. Porque todos nós devemos caminhar naquela direção, diz o Papa. Deus se ligou definitivamente com o planeta Terra e com toda a sua criação, através do planeta, claro, com toda a sua criação.
sobretudo o nosso planeta Terra, ele é feito dessa terra por Deus. O Filho de Deus com o Pai. Então isso indica a grande força também de toda essa mística que está por detrás da ecologia integral. Tudo está interligado, mas também tudo tem uma grande vocação, e nós somos, por assim dizer, os guardiães, os que guiam, os que dirigem. Nós caminhamos atrás de Jesus, e Ele que nos leva. Ele, como homem ressuscitado, é que nos leva. E toda a criação vai junto. Toda a criação. Ele não leva só a humanidade, leva toda a criação. Então alguém diz que, alguém diz assim, então uma madame disse, bom, e o meu cachorrinho vai estar lá no fim dos tempos? O meu cachorrinho. A resposta teria sido assim, bom, de alguma forma misteriosa, estava lá. De alguma forma misteriosa, todas as criaturas estavam lá. Isso que se diz. De alguma forma misteriosa, talvez não individualmente, sei lá, nós não sabemos, mas que todas as criaturas estarão de alguma forma misteriosa nesse reino definitivo de Deus, porque Deus não despreza o que Ele criou. Ele não aniquila o que Ele criou. Por isso que nós falamos de novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. Então essa mística nos mostra como tudo isso está e como nós somos responsáveis por todas as criaturas dessa terra, que são nossos irmãos, no sentido de serem filhos da terra. Como tais são nossos irmãos. Há uma fraternidade universal, algo que nos liga e que é impossível você querer se isolar. Você queira ou não queira, você está ligado com tudo isso aí. Então a igreja também, quando ela fala da sua missão na Amazônia, ela tem que falar sobre o território, sobre tudo aquilo que vive naquele território, sobre a história, e, enfim, e o bem-estar desse território, e sobre todos os que vivem naquele território, sobretudo os seres humanos, porque esses seres humanos é que são os guardiães que têm que guiar tudo isso aí. Então um cuidado muito especial pelos seres humanos que estão ali, os indígenas que estão ali, há milênios que estão ali, há milênios vivendo ali, com toda uma cultura própria, uma história própria, uma identidade própria, valores próprios, espiritualidades próprias. A humanidade não se pode dar o luxo de simplesmente destruir e ignorar. É uma imensa de uma riqueza. E nós achamos, porque somos meio europeus, nós todos vivemos a cultura europeia, a cultura ocidental europeia, moderna, de fato, é uma cultura que teve grande progresso, grande sucesso, mas não é a única cultura. Não é a única. E nós sempre vivemos um pouco assim, como se isso fosse a única coisa válida e verdadeira. A nossa cultura ocidental, moderna, europeia. Até os africanos estranham, os indianos estranham, os asiáticos estranham. Mas nós ainda sempre fazemos de conta, nós éramos o mundo, a humanidade era o ocidente europeu, nós éramos o mundo, a história. Por isso também existia, mas não tinha muita importância. Hoje nós sabemos que tem. Hoje nós sabemos que tem. Quer não, quer sim, quer não, temos que dar conta que existem outras culturas, outras histórias, outras identidades, enfim, pelo mundo afora. E os indígenas fazem parte dessa diversidade de culturas, de identidades, de histórias, que só vão realmente ganhar na medida em que são capazes de se acolher, de se iluminar umas às outras, de se acolher, de procurar o caminho juntos, enfim, respeitando as diferenças, diz o Papa. Respeitando as diferenças, caminhar juntos como irmãos e como amigos, caminhar nessa história, nos iluminando uns aos outros e respeitando nossas diferenças. Nós temos que respeitar as diferenças dos indígenas da nossa Amazônia, é por aí que vai. Então o sínodo é todo esse grande contexto ali que o sínodo vai de fato ser realizado.
Nós estamos no momento, já vou terminando, então, nós estamos no momento, claro, terminando essa fase da preparação. Houve primeiro uma grande fase de escuta, que foi excepcional, não porque eu tenha participado desse serviço, isso todo mundo reconhece, a Roma também foi um trabalho enorme, imenso, de escuta das comunidades do território. Houve mais de 80 mil pessoas que foram ouvidas diretamente. Mais de 80 mil. Quando o Ibope, não sei o quê, ou a Datafolha faz uma enquete, diz, foram ouvidos 3 mil pessoas do território nacional. Nós ouvimos 80 mil. Então dizer que nós não temos dados sobre a Amazônia é um pouco estranho, não? E tem gente que diz que nós não temos dados sobre a Amazônia. A gente releva. E foi um trabalho imenso de escuta. Tudo isso foi recolhido, tudo isso foi registrado e recolhido. Nós escutamos o que o povo dizia, o que as comunidades diziam, o que os indígenas diziam, o que os ribeirinhos diziam, o que os pequenos agricultores diziam, o que os pescadores diziam, o que enfim, tudo aquilo. Depois, o que as cidades diziam, porque 70% do povo da Amazônia está em cidade, você sabe, claro. Só que na cidade tem milhares e milhares e milhares de indígenas invisíveis na cidade. Indígenas invisíveis. E outros tipos de imigrantes que se tornaram invisíveis, quer dizer, não são reconhecidos. E se procura que eles não sejam reconhecidos, porque não lhes interessa. E ali que é o grande drama do índio, do indígena urbano, o grande drama do indígena urbano. São muito poucos os que conseguem sobreviver dignamente na cidade. Existe sim gente entre os indígenas, existe gente que estudou na universidade, técnicos, são cientistas, são mas são muito poucos. A grande maioria vive na marginalidade, na invisibilidade, naquele mundo vazio que não é mais o mundo deles e que nem lhes permite ser eles mesmos. Então é nesse grande contexto que nós estamos nesse momento. Foi feito a partir de toda essa escuta, todas as bases, feito um documento que representa a escuta, representa eles, não porque alguns confundem até esse tal de instrumento de trabalho, não? Confundem como se fosse um documento do sínodo, não. Não, ele é o resultado da escuta daquilo que o povo diz. Claro que o povo está assim, participando do processo, claro. Mas isso não é um documento definitivo, isso é aquilo que aqueles que vão decidir, os bispos lá no sínodo, que vão votar, tem que escutar. Escutar, mais uma vez. Não tirar da sua própria cabeça, mesmo que sejam bispos lá na Amazônia, não pode simplesmente dizer, não me importa, certo, é bom, eu sei. Não, ele tem que escutar e saber responder, portanto, ao grito do Papa diz, ao grito dos povos e ao grito da terra na Amazônia. Ao grito dos povos e ao grito da terra na Amazônia. Tem que escutar. E segundo essa escuta, ele vai tentar dar uma resposta no seu voto. Uma vez terminado isso, porque é no dia 6 de outubro que vai começar, eu fui, como já foi dito, o Papa me nomeou de relator geral, que é uma responsabilidade, eu só peço ao Espírito Santo que me ajude, porque realmente é muito, mas também gratificante trabalhar nesse contexto. E uma vez feito tudo isso, uma vez votado, volta-se de novo às bases. Nós vamos voltar. A Repam e todo esse mundo que trabalhou vai voltar para de novo junto com o povo. Agora, como é que nós vamos construir esses novos caminhos? Isso é um processo longo, claro, mas em que de novo deve-se escutar o povo. Como é que isso aqui que foi decidido, como é que vocês veem isso? Como é que a gente vai realizar isso? Como é que a gente vai tornar isso realidade? Enfim, isso será um processo todo que vai continuar. O sínodo não termina no fim de outubro. Não, ele é o ponto alto.
Mas aquilo depois terá que ser o grande caminho, a grande estrada, que deve ser construída, portanto, é um processo, um processo humano. Se caminha juntos, se iluminam uns aos outros, respeitam as diferenças, enfim. Então é nesse processo todo que nós estamos. E por isso que a gente diz que é um Kairos, porque está dentro da grande crise mundial, a crise global. Os cientistas dizem: atentos, porque essa crise é urgente, tem que ser feito logo, e é grave, porque o planeta depende disso. Isso é o que os cientistas dizem. Então é dentro desse grande contexto que nós estamos trabalhando e pedimos a Deus que nos ajude a salvar esse planeta e que os filhos de vocês, os netos, etc., tenham um planeta bonito, saudável, viável, um jardim, enfim, onde todos possam ser felizes. Amém. Obrigado. Pessoas que querem fazer perguntas para ele sobre essa temática. O Padre Antônio está aqui na frente com o microfone. Então 3 pessoas fazem a pergunta, uma pergunta, depois mais uma, aí ele responde, depois a gente encerra. Boa noite. Se possível, dentro do tema, não pergunta dentro do tema. Não vamos falar de todas as coisas possíveis e mais algumas. Boa noite, João Paulo. Eu vou ter que reformular minha pergunta. Eu sou professor Hermes, aqui do Colégio Imaculada, e quero primeiramente parabenizar o senhor pela energia dos seus 85 anos, do senhor nos transmitir esperança com o seu trabalho. A gente se sente muito feliz com uma pessoa como o senhor capitaneando algo com tamanha importância. A minha pergunta quais são, na avaliação ou nos caminhos que foi ouvido para uma espiritualidade ecológica, para uma ecologia integral, os caminhos apontados para as lideranças indígenas, as lideranças ribeirinhas e mesmo ministérios que possam ter uma posição mais, que possam ser ocupados por mulheres, porque eu li alguma coisa sobre o sínodo e muita gente com muita esperança, falando até em Concílio Vaticano III. Então eu gostaria, não sei se o senhor pode adiantar alguma coisa das pautas, alguma coisa que possa ser dialogada nesse caminho do espaço das lideranças, e mesmo fala-se também na questão dos padres estão casados, possibilidades deles poderem assumir ministérios. Eu não sei se eu estou saindo do tema, o senhor é à vontade. Sim, eu agradeço a pergunta, a participação. O que foi assinalado em termos digamos assim, de mística, de espiritualidade, deve surgir desse nosso momento de reflexão sobre a Amazônia, aquilo que o Papa indica também muito fortemente na Laudato Si, essa questão de que todos caminhamos na direção de Jesus Cristo ressuscitado, toda essa está tudo interligado, Deus que se interligou conosco, isso também se realiza na Eucaristia, claro. Quando Jesus Cristo se torna pão e vinho, são produtos dessa terra, etc. Enfim, tudo isso, essa interligação. Essa espiritualidade é muito importante, claro, porque nós não estamos lá reunidos como um parlamento que vai discutir as questões sobre um certo nível político, se mesmo que seja de política global, política internacional, enfim.
Não, nós estamos lá como igreja, e como igreja nós temos que realmente mostrar que tudo isso tem a ver com a nossa fé, e com a nossa vivência da nossa fé, e com a nossa espiritualidade, com a nossa mística também, que nos orienta e que nos ilumina. Então isso certamente o sínodo vai ter que insistir, e depois na prática isso nos ajudará exatamente a fazer o processo, e às vezes muito concreto, muito real e concreto ali, enfim. Uma igreja que tem que ser muitas vezes profética, uma igreja que tem que tomar iniciativas, uma igreja que tem que ir em defesa dos direitos daquele povo todo ali, enfim. Mas ela deve ter uma mística, ela deve ter um motivo forte de fé pelo qual ela faz isso. E ali entra essa espiritualidade, essa mística, certamente. Se assinou também a questão do clero autóctone, de fato, porque há uma carência muito grande. Então a igreja vai isso está, instrumento de trabalho já mostra isso, que é um texto público, claro. E ali já se diz que é preciso que a igreja pense sobre isso, que a igreja de fato reflita, faça um discernimento sobre isso, e como atender, como conseguir que tenhamos a Eucaristia celebrada nas nossas comunidades, e ter uma Eucaristia que de fato faça o centro da vida dessas comunidades. Como fazer isso? E de que forma esses ministérios deverão ser pensados para que isso seja possível? Não apenas um desejo, mas dizer, o desejo se nós gostaríamos, mas não tem jeito porque falta padre. Não, essa não é nenhuma solução. Dizer não, porque a igreja eventualmente pode dar passos sobre esse aspecto. Isso que ela vai se perguntar, que tipo de passos podemos fazer para que realmente as comunidades tenham a Eucaristia, tenham uma igreja próxima, não uma igreja que de vez em quando visita, que a gente chama de uma pastoral de visita, mas uma igreja que está presente no dia a dia, no cotidiano, que vive ali, que convive com as comunidades. Essa reflexão certamente o sínodo vai enfrentar. Boa noite, Dom Cláudio. Meu nome é Cláudia, sou professora da UNAM, bióloga. Eu queria ter Meio surdo, um pouco mais alto. Cláudia Pastore, professora da UNAM, bióloga. O senhor me ouviu? É questão de microfone. Vou pegar o outro. Sim, Vou trocar o microfone. Isso. Fala, mentinho. Fica, sim, coragem. Coragem e paixão. É o que nos move. Isso. Alô, professor, me escuta? Sim. Bem, boa noite. Meu nome é Cláudia Pastore, sou professora da Unicamp, Universidade de Campinas, bióloga. E eu queria dizer da nossa alegria de ouvir as suas palavras. Num momento tão desolador, num cenário tão desolador no Brasil, onde não se respeita mais a ciência, nem a educação, nem as universidades, nem sequer a promoção humana, ouvi-lo é realmente uma grande alegria. E a sua palavra, que a situação é gravíssima sim, nós cientistas sabemos disso, estamos extremamente preocupados e com muita satisfação que vejo que esse movimento da Igreja Católica em relação a essa situação que se apresenta. Minha pergunta é a seguinte, Dom Cláudio: como nós da comunidade vamos nos inserir nesse grande projeto? Muito bem, muito bom. Como nós nos inserimos aqui em Campinas, vocês nas suas comunidades, na sua família, na sua cidade, enfim, isso é fundamental. Repito, exatamente porque atinge a todos nós, não é só lá para a Amazônia. Claro, a Amazônia tem o seu papel fundamental em toda essa questão. Mas o planeta todo, todos nós temos um dever de casa a fazer, digamos assim, como se costuma dizer, e podemos fazer. Começamos, vou dar alguns exemplos assim, rapidinhos. Na tua casa, o que você pode fazer na tua casa? Claro, em primeiro lugar, você pode se informar o máximo possível, se interessar por se informar.
informar bem sobre o que de fato está ocorrendo, etc. Isso é muito importante. Depois rezar também. Rezar, a oração é muito válida, para que Deus nos ajude a sermos capazes de salvar a nossa casa comum. Que Deus nos ajude também. Isso também que deve ser feito nas comunidades, nas paróquias, nas igrejas, mas também na família, você em particular, na sua vida particular. O que mais você pode fazer? Menos consumismo, porque então nós sobrecarregamos mesmo menos a terra, porque quanto mais nós consumimos, a terra é que tem que fornecer tudo isso, e ela não aguenta mais. Ela não tem mais, ela não tem recursos infinitos, ela tem recursos limitados. E o consumismo atual, que descarta um monte de coisas e consome muito mais do que precisa para viver bem e feliz. Para viver bem e feliz, você pode viver com muito menos. Eu sei disso, por mim mesmo também sei disso. De vez em quando eu tenho que olhar no meu guarda-roupa, tenho que tirar tudo aquilo que eu não uso. Se eu não usei durante o ano inteiro, não vou mais usar. Então, vou dar para alguém. Vamos dar para alguém. Vai aliviar o meu guarda-roupa e alguém está aproveitando e não está precisando comprar ou estar sem. Isso nós sempre podemos fazer. Depois, não desperdiçar água, não poluir a água inutilmente com mil produtos de limpeza químicos, cheios. Claro, é mais fácil você lavar, você enche de química e vai tudo. Não faça um esforçozinho, quem sabe um pouco mais, com menos química que você joga na água, depois vai tudo para o rio, enfim, vai para nascer. Nascer significa para as profundas águas desse nosso planeta. E poluir a terra além da água. Não desperdiçar comida. Quanta comida a gente desperdiça. Não desperdiçar energia. Por quê? Porque eu nem falei sobre isso, mas você sabe que uma das coisas que mais provoca esse tal de efeito estufa, não? São os gases que nós lançamos no ar, os gases, sobretudo o CO2. CO2 é o dióxido de carbono, também chamado de gás carbônico. De onde vem esse gás carbônico? Também outros gases, alguns até mais fortes, mas são menos usados, em menos quantidade. Em maior quantidade, nós lançamos, que é prejudicial, é o CO2, esse dióxido, esse gás carbônico, que vem do uso do petróleo. Petróleo, carvão mineral, gás natural. Por quê? Porque são fósseis. Esses três elementos são fósseis. Quando eles são queimados para produzir energia, você queima a gasolina para produzir a energia do teu carro, das turbinas do teu carro, enfim. Ele se transforma em gás carbônico, que é jogado no ar. Esses gases, eles formam uma camada, sempre fizeram uma certa camada, mas uma camada que era ainda suave. Só que ela, por causa de hoje que se usa tanto, tudo se move a petróleo, tudo se move a carbono, tudo se move a gás, o planeta não consegue mais. Se formou um efeito estufa. Estufa, o que é uma estufa? Estufa é aquilo que você faz no jardim, quando é no inverno, você quer proteger algumas plantas, alguma coisa do seu jardim, da tua horta, você faz uma armação e põe por cima um plástico, um vidro transparente. O que acontece? O sol bate, o calor entra, atravessa, só que ele não sai, ele só entra. Ele entra, desce lá dentro, mas o calor não sai, não consegue sair. Você sim, você pode aliviar, você vai lá, abre a porta, alivia. Só que o planeta também tem essa capa de gases, é uma capa como essa capa de plástico. Antigamente era suficientemente menos densa para que o calor saísse. Hoje se tornou tão congestionado que o calor não sai mais. Ele entra, mas não sai mais suficientemente. Então, a pouco a Terra vai aquecendo. Isso está bem feito, estudo. Então, a energia, quanto mais energia você gasta,
mais ele tem que gastar lá produtos que produzem a tua eletricidade, claro. Como é que nós vamos influir? Depois vamos para a cidade. Como é que nós vamos influir na cidade? Como é que nós vamos exigir dos prefeitos, certos poderes públicos e outras fábricas, enfim, para que poluam menos o ar, que se use cada vez menos esses produtos fósseis? Como fazer isso? E cuide mais dos nossos rios. Nossos rios são uma poluição total. As florestas, os bosques ciliares que cuidam das nascentes, que cuidam dos rios. Você vai ver os nossos rios aí, por exemplo. Está tudo aí sem nenhuma mata ciliar, como se chama. Basta plantar de novo. Até existe lei, só que ninguém cumpre. Mas existe leis que se deveria preservar aqueles espécies, enfim, ao lado dos rios. Tem alguém que fiscaliza? Tem alguém que vai atrás? O poder público diz, sim, mas só que ele não cumpre. Falta interesse, fazer cumprir. A impunidade faz com que não se faça, porque custa. Enfim, levar isso para as escolas. Isso devia ser hoje matéria curricular, da grade curricular das escolas. Essa problemática toda, essa urgência, esse momento dramático do nosso planeta, isso não basta na escola ter 2 ou 3 dias por ano em que se faz o dia do verde, vamos fazer hoje o dia do planeta. Então se fazem coisas bonitas, válidas, certo? Só que é 1 ou 2 dias por ano se faz isso, depois o resto do tempo é como se isso não existisse. Não, isso tem que ser grade curricular. As nossas crianças têm que saber que elas não têm futuro se nós não fizermos nada. Não é fácil você dizer para o teu filho, você não tem futuro se nós não fizermos nada. Isso é sério. E nós sabemos que é assim. Não terá futuro se nós fizermos nada. E isso vai ser sério. Não é para as gerações daqui a 500 mil anos. Não, é agora. É urgente. Então, como ajudar a sociedade a se mexer? O Papa até disse, é importante que a senhora tenha dito, o Papa até diz que a sociedade civil tem que se organizar para fazer pressão sobre os governos e as outras responsáveis para que tomem as medidas, porque eles não têm nem força política para fazê-lo. Até o governo pode querer fazer, só que se todo o mundo econômico e empresarial vai se opor, vai ter dificuldade de fazer alguma coisa. Quer dizer, tem que se dar condições para que o próprio governo tome as medidas. E se ele não quiser fazer pressão, para que ele faça. Ou saia. Pessoas que fazem parte da nossa sobrevivência, repito que tudo isso tem que ser sempre feito, o parlamento tem que ser feito no diálogo, impressão democrática, não violenta, tem que ser feito naquele convívio concreto da sociedade com os seus governos, tem que ser feito. Mas tem que ser feito, tem que ser. Se dizer, não, a sociedade está exigindo que você faça isso, o governo não se pode omitir naquilo ali. Quer dizer, a sociedade é que tem que... O governo é um serviço que a sociedade criou, porque precisa dele. Não é o inverso. Nós não existimos para o governo existe para a sociedade, é um serviço que a sociedade criou, que a sociedade sustenta, que a sociedade elege. E ele tem que ouvir a sociedade. Então, por isso que o Papa diz, é importante que a sociedade se organize e comece a pressionar. Se pressionar, repito, democraticamente, sem violência, no diálogo, na busca das soluções, mas a sociedade não pode ficar simplesmente ausente, calada e, bom, enfim. Então é por aí um pouco que vai que nós podemos fazer. E tantas outras coisas, certamente, tá certo? Obrigado. Olha, meu nome é Jorge Augusto Baixa. O senhor colocou aí bem no final que eu estava pensando, vendo e analisando há muitos anos. A construção de Brasília
foi obrigado a parar com as ferrovias, porque as firmas, as indústrias poderosas ajudaram na construção de Brasília com o propósito que não teria mais ferrovia. Ele ia fabricar ônibus, caminhões, carros, e alguns iam aproveitar muito. E o povo é assim: olha, vai fazer mais um asfalto, vai construir outra estrada. Ai, que bom! Está destruindo a natureza. Ai, vai construir. Ai, que bom! Vai asfaltar tudo. Só que a Amazonas, daqui 2 décadas, vai estar assim. Por quê? Está proibido as ferrovias no país. Deste tamanho. Eu colocaria a proibição de rodovias na Amazonas, ferrovias, colônias ou comunidades cada 500, 800, 200 quilômetros, onde acolheria todo aquele pessoal que mora ali perto, teria um turismo mundial para conhecer a Amazonas. O Brasil ia ganhar muito mais com isso. A igreja ia trabalhar muito melhor e nós teríamos um país muito melhor. Foi realmente destruir o poder econômico. Agora, quem é o povo, quem é o professor que vai mudar isso? É o poder econômico. É o poder econômico que também ajuda muitas igrejas, que dão muito dinheiro para as igrejas, né? Muitas. E eles, os nossos vigários, nossos padres, também às vezes ajudam muito os poderosos, porque depende deles. E nós ficamos amarrados. E o que nós podemos fazer? Eu inaugurei, fui o primeiro motorista a andar na Bandeirantes. Porque antes tinha ferrovia, depois foi obrigado a construir a Bandeirantes. E outras, e outras, e outras, e outras que está aquecendo o planeta. Aonde que nós vamos mexer com os poderosos? Quem que vai mexer com os poderosos? Muito obrigado. Obrigado pelo comentário, sim, pela pergunta, você está assim. Muito bem. Vamos, o senhor permite mais um? Permite? Boa noite, Dom Cláudio. Meu nome é Luiz Catapã. Eu sou aqui de Campinas, do Conselho Nacional do Laicato. As propostas que saíram aqui neste documento de trabalho são interessantes, sendo levadas lá para Roma. Eu gostaria de perguntar para o senhor como enfrentar a rejeição a estas propostas que estão aqui. E para nós, e como o senhor apresentou, é a salvação da humanidade, é a salvação do futuro das nossas crianças, enfim. Mas há muita rejeição, a gente está vendo muita rejeição, e muitas vezes por parte da própria igreja. E isso me estranha muito. Como é que os senhores lá no sínodo, os leigos que também estarão lá, como é que vocês vão colocar isto para convencer esta população que é contrária a este futuro do nosso planeta? Muito obrigado, sim, é uma pergunta importante. Hoje, muita gente, de fato, fica um pouco perplexo com resistências, enfim. Eu penso que, em primeiro lugar, resistências são normais, em todos os momentos em que deve haver grandes mudanças, sempre tem resistência, sempre, quando se impõem grandes mudanças. E mesmo dentro da igreja, que são também seres humanos, ali por seus limites, embora tenha formação e tudo mais, tem todo um envolvimento também de fé nisso, mas também ali existe a resistência, de fato existe, se nós sabemos. O que se deve dizer, em primeiro lugar, essas resistências, isso não lhes tira importância,
mas são pequeníssimas minorias que existem. Mesmo, por exemplo, no sínodo, claro que haverá gente no sínodo, provavelmente também dentro do sínodo, depois, que também resistem a certas proposições. Mas isso faz parte do próprio ser humano, da história humana. E a resistência não vem só de má vontade. A resistência vem, de fato, às vezes, de boa fé. Porque, de fato, não entende, acha que não é por aí. E fazem isso de boa fé. E tentam convencer a igreja que não é por aí. Mas de boa fé. Existe, claro que existe. Pessoas, normalmente você tem que reconhecer que elas fazem de boa fé. Tem que provar se elas não estão fazendo de boa fé. Você tem que provar. É aquela questão assim que a gente não pode, digamos assim, condenar sem mais. Você tem que saber, afinal de contas, por que a pessoa é contra, o que ela está entendendo e tudo mais. Mas existe também, nós sabemos, interesses muito fortes, muito grandes, de perder alguma coisa. E que poucos estão interessados no futuro, como eu dizia antes. Não estão interessados no futuro, estão interessados no presente e fazer o que eles dão uma zona de conforto, que lhes dá muito dinheiro, que não mexe com eles, que não exige deles nada de maior esforço, porque para você levantar a tua cadeira e começar a caminhar, tem que fazer um esforço, tem que sair aquela questão da inércia, você tem que vencer inicialmente. E tem gente que é assim. Então eu penso, de fato, eu não me preocupo muito com isso, eu acho que isso faz parte, e até, o Papa diz, até nos ajuda a pensar um pouco melhor as coisas, nos ajuda um pouco a pensar um pouco, e até no final, a afirmar aquilo que nós já dizíamos, mas afirmá-los com mais força, com mais convicção, porque ouvindo e escutando e tentando redimensionar, no entanto a gente diz, não é por aí que ele está fazendo. Temos que de fato fazer o caminho. Então eu pessoalmente não acho que seja algo fora do comum. Isso em todo lugar tem. Quando você vai para assembleias puramente políticas ou de qualquer tipo de política comercial, política industrial, política não sei o quê, você vai ter muita gente diferenciada, sempre vai ter gente que resiste a certas propostas, etc. Mas na igreja a gente busca uma comunhão maior. O Papa diz, nós não somos o parlamento, onde tem partidos e vão ver quem tem mais votos nesse partido. Não, o sínodo não é um parlamento, onde partidos se enfrentam para ver quem tem a maioria. O sínodo tem que buscar uma comunhão, tem que buscar o máximo possível de unanimidade, o máximo possível. Embora nunca vai ter, mas o máximo possível. Nós temos que procurar comunhão. E não somos um parlamento onde se luta por mais votos. Então você entra no meu partido, não vou para aquele partido, porque aquele partido me promete mais do que você, então eu vou para lá. E assim por diante. Então vai por aí. Eu de fato acho que nós temos que ir com muita serenidade tudo isso. Eu acho que é um processo histórico, um processo de mudanças. Nós estamos numa época de mudanças, melhor de mudança de época, não só época de mudança, mas é uma mudança de época. Isso todo mundo diz, é uma mudança de época. A igreja tem que se mexer, a igreja não pode ficar parada na história lá atrás. O Papa diz, não é questão de olhar para trás, é questão de olhar para frente. Dizer para frente, por aí, não para trás, nem ficar sentado, para frente. Para a gente entrar um pouco. João Cláudio, nós agradecemos imensamente a presença amiga, fraterna, eclesial do senhor aqui nesta noite, em que o senhor veio nos recordar a sinodalidade da igreja, quando mais uma vez somos convidados a ouvir, olhar com os olhos de Deus
sobretudo, a realidade da Amazônia. Juntos fazemos caminho, descobrir novas possibilidades para a nossa Amazônia, para o bioma amazônico, e juntos entendemos com maturidade as resistências do caminho. Então, nossa gratidão, com alegria, nós oferecemos o hino brasileiro. Também nós agradecemos nesta noite ao Colégio Imaculada, a pessoa da irmã Adriana Xavier, que é a coordenadora, que tem sido nosso contato. Agradecemos também a diretora do colégio, a professora Silvia Maltoni, o vice-diretor, professor Eduardo Mantovani. Também queremos registrar a presença, está aqui na nossa Assembleia, Dom Luiz Gonzaga Feto, que é bispo de Amparo. Também agradecemos as autoridades aqui presentes. E encerrando esse momento da nossa noite, nós queremos nos voltar para o nosso Senhor, oferecendo a Ele este dia, tudo aquilo que pudemos de bom realizar neste dia, com as mãos cheias, nós ofertamos ao Senhor. Aquilo que neste dia também não foi muito do agrado do Senhor, nós também apresentamos a Ele na sua infinita misericórdia e fazemos a oferta do nosso dia, o dom da vida de Dom Cláudio, de Dom João Inácio, o dom da vida de cada um de nós no dia de hoje, cantando a Nossa Senhora. Fiquemos em pé. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria, nós a te clamamos, filhos exilados, nós a te voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão, ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, boa noite. Salve,